Saudações rubro-negras Fla, geniais! Flamengo saiu frustrado do Maracanã após se empatar com o Vasco em um clássico quente, cheio de mudanças, chances perdidas, né? E muita estratégia de Felipe Luiz pensando na Libertadores. Vamos juntar e entender cada detalhe dessa partida, o que disse o treinador e como fica a preparação para o jogo decisivo contra o Estudiantes. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. O Flamengo, pessoal, entrou em campo no Maracanã para enfrentar o Vasco com uma formação surpreendente. Felipe Luiz decidiu poupar vários titulares de olho no confronto decisivo contra o Estudiantes pela Libertadores. E logo de cara ficou claro, a ideia era ter pernas frescas para pressionar a saída de bola do time de Fernando Diniz. E no início até animou. O rubro-negro começou tomando conta do jogo, né? Teve mais posse de bola e abriu o placar com o Carrascal, que marcou seu primeiro gol como titular do Flamengo. O Maracanã explodiu, mas a alegria durou pouco. O Vasco, que parecia dominado, começou a encaixar a marcação e encontrou um empate em uma jogada de escanteios, né? Com o Ryan aproveitando a falha de Rossi. Pessoal, em relação a esse gol, né? Não foi só o Rossi que terminou. Eu acredito que quando a bola vai no céu, num cruzamento, quando ela desce, né? Mesmo estando longe do gol, o goleiro tem como prevalecer aos atacantes e pelo menos dar um soco nessa bola, tá? Não foi isso que aconteceu. A bola desceu. O Carrascal, que estava fazendo a marcação, não conseguiu pular, não conseguiu pelo menos deslocar. Eu estava até conversando com o pessoal durante a partida, depois da partida, na realidade. Quem fazia isso maestralmente era o Rafinha, quando ia disputar. A maioria era maior que ele, né? Que ele é baixinho. Então ele desloca o cara, entendeu? Só dá uma ombrada e já deslocava já o jogador nessa hora de cabecear. Então, para mim foi uma junção de fatores ali. Tanto o Rossi quanto o Carrascal falharam, né? Nesse gol do Vasco. Aí, meu irmão, a partir daí o clássico foi mais equilibrado. O time misto do Flamengo, apesar da correria, sentiu a falta de entrosamento. As pernas frescas, né, começaram a correr mais atrás da bola do que com a bola, né? E a pressão inicial não se transformou em novas chances claras. Veio ao intervalo, Felipe Luiz manteve a mesma escalação, mesmo com a possibilidade de usar todos os titulares, né, no segundo tempo. A torcida já começava a pedir mudanças quando, a partir dos 10 minutos, a cavalaria entrou em campo, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro, né? E bastou o trio entrar para o Flamengo voltar a criar perigo. As oportunidades apareceram, Saúl acertou o travessão, Pedro teve duas chances incríveis, uma cara a cara que isolou, outra que parou em milagre, né? Em um milagre de Léo Jardim, que é um excelente goleiro, né, cara? Esse goleiro do Vasco é muito bom goleiro. Se não fosse ele, o Vasco poderia estar em situações piores aí no Campeonato Brasileiro. E o Luiz Araújo também assustou a defesa vascaína, mas o segundo gol, que garantiria a vitória, não saiu, né? Com isso, tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro colaram de vez, né? E agora, a partir de agora, não temos mais aquela gordurinha, que era pouca também, não era nada espetacular, né? Porque tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras, eles estão ganhando suas partidas, e o Flamengo também estava, né, até determinado ponto, mas começou a vacilar em determinados jogos. A pergunta, pessoal, que não quer calar é: por que a bola não entra? Depois do jogo, conversei com vários torcedores, né? E a maioria criticou a decisão de Felipe Luiz de poupar titulares. Eu, sinceramente,
penso diferente depois de tudo que aconteceu na quinta-feira, né? Aquela garfada que o Flamengo levou, né? Aquele assalto à mão armada, pode-se dizer assim, que aconteceu no Maracanã na quinta-feira contra o Estudiantes. Achei prudente, né, da parte do Felipe Luiz preservar alguns jogadores para termos um time 100% fisicamente para quinta-feira. Na coletiva ele até falou, né? Até falou, muitos jogadores não se recuperaram. O jogo foi quinta-feira à noite e jogamos no domingo. E não tinha como colocar esse time com esse determinados jogadores para estourar, né? E na minha humilde opinião, é o jogo mais importante, que vai ser o jogo da quinta-feira. Então ele poupou para esse jogo. Eu acredito que ele fez o certo, tá? É uma questão de problemas físicos que poderiam acontecer e a gente ficar sem esses jogadores para o principal jogo do Flamengo no ano, até agora, tá? Mas ainda fica a questão, por que o Flamengo cria tanto e faz tantos poucos gols, né? Aí eu fui atrás dos números, tá? Como é que eu posso dizer? Para cacifar ou para dar razão ao que eu venho falando há algum tempo aqui no canal, que a gente tem problema na hora de definição, e não é porque a gente tem mais gols, né, no Campeonato Brasileiro, tem mais gols na temporada do que os outros times, que a gente vem fazendo o nosso papel de fazer esses gols, né, com maestria. Vamos lá, eu fiz uma artezinha aqui, eu vou colocar para vocês, tá? É isso aqui, beleza? Goleadas na temporada, 4 gols ou mais. Foram 5, tá, pessoal? Foram 5 goleadas. Eu vou fazer aqui, ó. Fortaleza 5-0 Brasileirão, Juventude 6-0 no Brasileirão, Corinthians 4-0 Brasileirão, Botafogo da Paraíba. Eu considerei até esse do Botafogo da Paraíba 4-2, mas fez 4 gols, né? Então 4-2 na Copa do Brasil, tá? Vitória 8-0 no Brasileirão, e foi só. Foi esses daí, ó. Essa turbinada, tá, pessoal? Na quantidade de gols feitas pelo Flamengo, foi por aqui, ó. Tá por aí, tá? Foram essas 5 partidas aí. Agora, vitórias com diferença de 2 gols. Foram 8 partidas, tá? Deixa eu mudar a artezinha aqui para vocês verem aqui. Quer ver, ó? Aí, ó. Foram 8 partidas, tá? Grêmio 2-0 Brasileirão, LDU 2-0 Libertadores, Esperance da Tunísia 2-0 Mundial de Clubes, Chelsea 3-1 Mundial de Clubes, São Paulo 2-0 Brasileirão, Internacional 3-1 Brasileirão, Internacional de novo, né? 2-0 Libertadores e Juventude 2-0 Brasileirão. Agora, pessoal, vem o dado, né, que é assustador. Eu vou colocar aqui, tá? E que agora vem o dado que mais me assustou. Jogos decididos por apenas 1 gol de diferença, empates ou derrotas. Foram 23 partidas. Não vou listar aqui todas, pessoal, senão vai ficar cansativo até para vocês, né, continuar assistindo o vídeo. Por isso que eu não vou colocar. Mas esse número é assustador, pessoal, tá? É muito assustador. O que isso mostra, tá? Mesmo sendo líder em gols no Brasileirão, da temporada como um todo, o Flamengo não é eficiente quando o assunto é colocar a bola na rede, tá? Criamos muito, finalizamos muito, mas matamos poucos jogos. É por isso que empatamos novamente com o Vasco, tá? Por exemplo. É por isso que vamos para a Argentina enfrentar o Estudiantes com a maldita diferença mínima no placar, que é só de 1 gol. Em 23 partidas, gente. 23 partidas, tá? Jogando com times muito piores do que o Flamengo, muito piores, não conseguimos abrir os 2 gols de vantagem. E em muitas delas,
perdemos ou deixamos pontos no caminho justamente por falta de capacidade de colocar a bola nas redes. O Flamengo é brilhante para criar, mas ineficaz para matar a partida, para liquidar a fatura, né? Enquanto isso não mudar, pessoal, continuaremos vivendo esse drama. Dominamos, mas não transformamos em placar, tá? E outra coisa, além disso, nós sofremos todos esses jogos com placar mínimo, nós sofremos muito no final da partida. Porque a maneira que o Flamengo joga de subir as linhas, fazer marcação alta, se desgasta muito os jogadores. Chega no segundo tempo, cai muito o rendimento. E mesmo colocando os jogadores frescos, ainda assim cai em capacidade técnica. É normal jogadores titulares serem um pouco melhor. Não era para ser tanto, porque o Flamengo investe muito em jogador. Tem muito jogador no banco do Flamengo que seria titular em 99% dos times que jogam hoje o Campeonato Brasileiro, por exemplo. E essa incapacidade, pessoal, de fazer gol na hora H é que assusta. E isso não é de hoje. Parece crônico, isso já faz tempo, ó. Não é agora com o Felipe Luiz, não. Com o Tite, com os outros treinadores atrás. Era a mesma coisa. Parece crônico, tá? Parece crônico. Eu não sei. É irreversível, será? Tomara que não. Vamos torcer, pessoal. Vamos torcer e vamos torcer muito que na quinta a bola entre. Ou melhor, que nossos meias e atacantes, né, os meias campistas e os nossos atacantes façam a bola entrar. No fim, o 1-1 teve gosto amargo para a torcida, que vaiou o resultado. Mesmo com mais chances, mais posse e mais finalizações, o Flamengo deixou escapar as chances de abrir vantagem, né, na liderança do Brasileirão. Agora o rubro-negro tem 51 pontos, com Cruzeiro e Palmeiras logo atrás, e vê a gordura na ponta praticamente acabar. Na coletiva, Felipe Luiz explicou as mudanças e deixou claro que o empate não foi surpresa. O treinador disse que a prioridade era ter um time descansado para enfrentar o Estudiantes, lembrando que a partida da Libertadores terminou na quinta à noite e que a recuperação física foi curtíssima. Aspas para o Filipinho aqui, ó. Muitos jogadores não se recuperaram. Precisávamos de pernas frescas, né, para pressionar, e guardamos alguns titulares para o segundo tempo. Tínhamos a estratégia de sufocar no final, mas infelizmente a bola não entrou, né? Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Quinta-feira à noite para domingo às 5:30 da tarde. Teve jogadores que não se recuperou plenamente para iniciar essa partida, tá? Mesmo lamentando o empate, Felipe Luiz elogiou a postura do time e destacou que o mais importante é chegar inteiro para a decisão na Argentina. Quinta-feira, às 9:30 da noite, o Flamengo visita o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final, depois da vitória por 2-1 no Maracanã. O rubro-negro joga pelo empate para avançar à semifinal da Libertadores. E a mensagem do técnico é clara: a prioridade é a América. Vencer o Vasco seria importante, mas nada se compara ao peso de uma classificação para a semifinal da maior competição do continente. Agora é foco total na Argentina, né, pessoal? O elenco viaja nesta terça-feira, treina em Buenos Aires na quarta e vai em busca de mais uma noite histórica. E você, torcedor, já está preparado para esse jogão? Deixa nos comentários aqui, pessoal, o seu palpite para os Estudiantes e Flamengo na quinta-feira, 21h30, tá? Na Argentina. Pessoal, obrigado. Obrigado por flamengar comigo, o crédito GE O Globo. E não se esqueça, meu querido, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flaginal, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras!
Até mais!